aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Portanto, a Babilônia mística consiste do componente do dragão. O dragão, Satanás, operando diretamente com o homem. Isso seria o espiritismo, estranhas ocorrências, aparições, todas essas atividades espíritas. A besta, a religião organizada que culmina no papado. E o falso profeta, aqueles que conheceram, mas que voltaram para as profecias falsas. Eusébio nos diz que Constantino, para recomendar a nova religião aos pagãos, transferiu os ornamentos externos aos quais eles estavam acostumados. E a evidência aponta para o fato de que o cristianismo logo se tornou paganizado e apenas usava a roupa do cristianismo. E essa roupa vem dos escritos das sociedades secretas. A gente pode voltar ao passado até Simão Mago. Simão Mago seguia Pedro e a Paulo até Roma. E ele era um mágico. Ele era um sacerdote pagão que colocava uma roupa de cristianismo porque ele queria ter aquele poder, e Pedro o repreendeu. E esse Simão Mago, porque o nome Simão também significa Pedro, ele o seguiu até Roma. E essa mistura oculta entre o paganismo e o cristianismo encontrou guarida ali. E ele se tornou o PTR. E as letras PTR nada tem que ver com Pedro, Simão, o apóstolo, mas elas indicam Simão Mago. Eu sei que depois que eu partir, lobos famintos virão entre vós e não pouparão o rebanho. Mesmo no nosso meio, homens se levantarão e distorcerão a verdade para extraviar até os discípulos. Os ensinamentos de Mago, do Simão Mago, eles vieram de Samaria, eles eram cabalísticos em natureza. E do cabalismo veio o gnosticismo. E o gnosticismo é o ensinamento de que o Messias é Osíris. Portanto, as antigas mitologias do Egito, que vieram do livro dos mortos, que vieram de Tutmoses III, que foi o próprio faraó que entrou em conflito com Moisés, que era o sumo sacerdote do ocultismo e do paganismo. Essa religião de Osíris e Ísis, a deusa, essa religião, como podemos dizer isso? Esta mistura religiosa de coisas humanas e divinas, essa adoração androgênica, porque as divindades eram tanto masculinas quanto femininas, elas eram intercambiáveis. Essa religião é que foi trazida para dentro do cristianismo. Agora, os deuses antigos, se nós queremos encontrá-los na moderna Babilônia, nós teremos que olhar na antiga Babilônia. Os caldeus adoravam Bel ou Merodach, e então havia Nino, o filho. E o filho era também adorado como Tamuz, e as mulheres de Israel gostavam de chorar por Tamuz, porque ele era um Messias artificial e contrafeito. O diabo tinha preparado um Messias antes que o verdadeiro aparecesse, para que o povo não aceitasse o verdadeiro. Como sabemos que Jesus é o Messias verdadeiro? Vocês se lembram da profecia? Vocês se lembram da profecia sobre o Messias? A profecia das 70 semanas. Aquela profecia que os rabis diziam que você seria amaldiçoado se você a lesse. Sua mão, seu dedo, seu pulso, seu braço, todo você é amaldiçoado se você contasse as 70 semanas. Porque ela identifica o verdadeiro Messias. Então, o Messias falso já estava lá, e o seu nome era Tamuz. E também havia a deusa Reia. Ela era adorada como Ishtar, a palavra da qual temos a palavra Páscoa hoje em dia. Astarte, Beltis. E ela era a rainha do céu, sim, a rainha do céu. E ela era conhecida porque ela aplacava a ira das pessoas. Agora, no catolicismo, nós temos exatamente a mesma coisa. É declarado que ninguém vai ao Pai senão através de Jesus, mas ninguém vai a Jesus senão através de Maria. E Maria é a mediatriz. Ela aplaca a ira do Filho. Então, nós temos um sistema similar à
àquele que nós tínhamos nos tempos de Babilônia. Agora, se você pega essas religiões e você olha para elas em base mundial, no Egito, essas deidades eram adoradas como Ísis, a deusa, e como seu filho Osíris. E Osíris era aquele que morreu, se tornou parte do sol, ressuscitou e voltou a esta terra como Horus. Horus era o filho divino e a mãe divina era Ísis. Então você tem mãe e filho sendo adorados. Na Índia, eles eram adorados como Isi e Iswara. É a mesma religião. De fato, a religião babilônica é hoje a religião universal de todos os sistemas religiosos. A China era Xingmu e a mãe santa e o filho. Na Grécia, Ceres, ou Irene e Pluto. Em Roma, era Fortuna e Júpiter Puer. Esse era o antigo sistema de adoração. É interessante que o mais atual seminário sobre o cristianismo no mundo hoje, o assim chamado Seminário de Jesus, no qual estão falando sobre uma nova reforma, Deus proíba que nós a chamemos de reforma. Eles ali falam sobre uma reforma. Eles querem colocar Jesus lado a lado com Osíris. Eu tenho problemas com isso porque um é a contrafação do outro. E as doutrinas religiosas associadas com o livro dos mortos, que dizem respeito a Osíris, elas são totalmente o oposto do que a Bíblia diz.